Olha só, esse daqui a gente consegue resolver por uma questão de decomposição de vetores. O que a gente pode ver aqui? Vou ampliar aqui um pouco para a gente pegar as figuras. Aqui está dizendo que eu tenho uma força F que vai nessa direção e o objeto deve se deslocar a uma distância daqui até aqui. Então, ele vai ter um deslocamento nessa direção. Aqui, eu também vou ter uma força F aplicada aqui. E ele vai ter um deslocamento daqui até aqui, então ele vai ter um deslocamento para a direita. E, obviamente, aqui eu vou ter um deslocamento daqui até aqui. E, obviamente, ele vai deslocar para a direita. A questão é, o que faz o objeto se movimentar? É a força aplicada na mesma direção que o movimento. Aqui eu posso olhar e eu posso decompor essa força em componentes horizontal e vertical, de forma que esse vetor aqui deixaria de existir. A mesma coisa eu poderia fazer para cá. Eu tenho um vetor componente horizontal, um componente vertical, e esse vetor aqui deixaria de existir. A questão aqui é, como que eu faço para saber qual é o componente vertical? A gente aprendeu que fx é sempre o vetor f vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso aqui, o ângulo é alfa. Então, para os dois casos, o fx, que é o que vai estar na direção do eixo x, ele vai ser calculado como sendo f cosseno de alfa. Bom, tanto num caso quanto no outro, eu vou ter que, se a força F é a mesma, porque ele fala que é mesmo módulo de F, e os ângulos alfa são os mesmos, então, para este caso, eu vou estar aplicando uma força Fx, e aqui eu vou estar aplicando uma força Fx. Este Fx nessa situação e esse Fx nessa situação, eles são numericamente iguais. Eles são idênticos. Por quê? Se o F tem o mesmo componente e o alfa é o mesmo, então o Fx do exemplo 1 e o Fx do exemplo 2, eles são numericamente iguais. Quando eu olho o exemplo 3, que seria a situação Z, eu percebo que a força F ela está totalmente direcionada na horizontal, ou seja, ele não tem nenhuma componente na vertical, ou seja, toda a força F ela vai estar direcionada na horizontal. Então, Fx nesse caso é igual a F vezes o cosseno, eu vou chamar aqui agora de θ. E esse θ, na verdade, é o ângulo entre o F, o vetor F, e o vetor deslocamento. Esse aqui seria o vetor deslocamento. Então, o vetor deslocamento, o vetor F, possui um ângulo de 0 grau. E o cosseno de 0 é 1. Então, eu posso dizer que o Fx é o próprio F inteiro, sem nenhuma decomposição. Então, o que nós podemos deduzir? Olhando as alternativas, nós podemos deduzir o seguinte, que a força Fx, do caso x, a força Fx, do caso y, e a força Fx, do caso z, vão produzir trabalhos, que foi chamado de trabalho x, trabalho y, trabalho z. Se a força aplicada, no caso x, com o deslocamento d, a força aplicada em y fez um deslocamento d, e a força aplicada em z causou um deslocamento d, o que eu posso dizer? Que trabalho é força vezes o deslocamento. Se a força Fx é menor que a força F, então o trabalho x vai ser menor que o trabalho da força, o trabalho z. Por quê?
porque aqui eu tenho o valor de f e aqui eu tenho um valor de fx, que é o cosseno do alfa, e o cosseno do alfa vai ser menor do que 1. Então eu deduzo que o W, o trabalho de x, é igual ao trabalho de y, mas eles ambos são menores que o trabalho de z. Então a alternativa correta vai ser a alternativa B.